Lefi é suede ayaolela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Hoje eu quero tratar de um tema, que vamos falar, que é um estado na vida do ser humano que é temporário. Não é a falta de fé, mas é a depressão. É caracterizado como um distúrbio mental presente em algumas pessoas, pois elas perdem o interesse das atividades cotidianas e assim prejudica o seu dia a dia significativamente. A depressão é provada pelos sintomas como tristeza e pessimismo, mau humor, em excesso, irritação, mexe com o físico, faz ter perda de apetite, né? Sono pesado, ou pesadelo. Há sempre uma deformidade e, como já falei, já são detectados tais sintomas e eles ficam paralisados muitas das vezes, alguns com mais tristeza, outros com choro, outros com mau humor, desânimo, insensibilidade aflorada, e é do que vamos tratar. Mas vamos usar um versículo do Salmo 42, versículo 5, que vai dizer: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Bom, o primeiro que nós vamos falar, que está relacionado a isso, que temos outros casos em relação ao que nós vamos tratar do primeiro ponto, do capítulo 15 de Gênesis, de 1 a 6, e adentrar também no capítulo 16, de 1 a 6 também, que é o caso do nosso pai da fé. Por ter esperado tanto tempo, ter tido as bênçãos, as promessas, algumas delas, materialmente falando, se cumpriu, mas ele tinha uma ansiedade preocupativa de não ter gerado filho ainda. E Eliezer era o seu mordomo, era praticamente seu filho criado na casa, era o que ele tinha em grande estima, mas não era fruto seu. E isso lhe deixava deprimido, porque para quem deixaria o seu legado, a sua primogenitura? Não tinha ele ainda o primogênito, e isso lhe incomodava, lhe afligia dia a dia. Mas Deus tinha lhe prometido, e Deus lhe reaparece e faz com que ele seja confrontado com a realidade dos fatos. Como assim? Trouxe ele para fora da tenda, pediu para ele contar as estrelas do céu, se ele pudesse. E se também tivesse a capacidade de enumerar as areias do mar. Mas Deus falou: olha, de ti vai ser gerada a tua descendência. Não te preocupa, crê tão somente. Mas essa irritabilidade, essa insensibilidade, esse desejo acelerado, fez com que ele aceitasse a orientação de sua mulher, de Sara, para tomar Agar, que era um costume na época, essa situação, e para suscitar a descendência dele. Mas quando Ismael nasce, ela fica depressiva, ela se sente desprezada. É outro fato também tão marcante. Eu não vou adentrar em toda a história, que depois eles chegaram ao ponto crucial que veio, né? O Isaac, que era o filho da promessa. E aí a coisa ficou normativa. Mas também quero falar no tocante de um grande feito que a palavra de Deus fala, e da opressão desestabilizadora de Elias, quando ele desafia os 400 profetas de Baal, 450 de Acera,
e ele prova que Deus é o Deus verdadeiro, que Deus é o único em Israel, e ele decapita aqueles profetas, não do Deus único verdadeiro. Eu não vou dizer falso profeta, porque não estava em relação à fé motivada ao Deus de Israel, no distorcimento desse ensinamento, mas eles eram profetas de Baal e profeta de Acera, e eles o decapitou, porque provou que o seu Deus era o que lhe respondia dentro da realidade dos fatos. Mas uma palavra de Jezabel dizendo que ele também estaria decapitado, da mesma forma que ele atuou, e ele dali, com essa palavra, mexe com o psicológico dele, ele sai e vai para o deserto, e ali se estagna, mas vem o anjo lhe dar de comer e beber, e diz, ó, levanta, come, bebe e anda, porque é longa a tua caminhada. E ele se alimenta, mas permaneceu no mesmo estado. E o anjo teve pela segunda vez, e quando ele sai, e diz que vai em direção ao Monte Horebe, adentra dentro de uma caverna, e acontece três fenômenos que eles falam que é natural, mas tudo está na gerência de Deus, que veio terremoto, fogo e um vento forte, mas diz a palavra de Deus que Deus não estava nisso. Aí uma brisa mansa e suave, uma voz que desalgema, Deus é gentil, e falou, Eli, o que está fazendo aí? Sai para fora, sai daí, vem para fora. E ele fala do seu estado de gravidade psicológica, que mataram todos os profetas de Deus e só ficou ele. Deus falou, não, eu guardei 7.000 que não beijaram nem se dobraram a Baal, mas ainda vou te dar funções para você fazer antes de você terminar o seu legado. Então foi uma função de, em Israel e na Síria, ungir reis, e separou o seu sucessor. Vocês já conhecem a história, e como foi o término do seu ministério, num arrebatamento, né? Num redemoinho, que uma carruagem de fogo separa e ele sobe do céu. É uma incógnita até dentro da área escatológica sobre isso, mas não vamos adentrar. O outro que é um exemplo, que muitos querem e pedem a paciência de Jó, mas vê bem, o estado psicológico, o trauma que esse homem passou num só dia, perdeu 10 filhas, fazenda, e foi uma notícia uma atrás da outra, mas ele não se rendeu aos fatos negativos daquele exato momento. E diz que durante 7 dias ele ficou com a cara no pó, se humilhando, reconhecendo que Deus o deu, que Deus o tirou. A sua mulher lhe confrontou, os seus amigos mais tarde lhe confrontaram, mas tem um episódio que depois dos 7 dias de jejum, ele entra no estado depressivo, psicologicamente falando, que amaldiçoou o dia do seu nascimento, que não houvesse dia, que fosse noite, que não houvesse ano nem mês, porque ele não morreu na madre, porque que ele não foi abortado, melhor seria para ele, por que ele veio ao mundo, e ele não entendeu o que estava acontecendo. Conforme eu falei também, vamos entrar em outra área, que distorcentemente, alguns falam da situação de Ana, mas eu já demonstrei psicanaliticamente 7 sintomas deformativos nessa área que ela tinha, né, que ela vivia, por não gerar também filho. Isso se encontra em 1 Samuel, no capítulo 1, o versículo 7, 10, 11, 15 e 16 fala disso. Ela não comia, não bebia, chorava excessivamente, era angustiada, ela vivia atribulada, ela só reclamava, e ela só alcançou o objetivo quando Eli liberou a benção, que viu ela fazendo menção com os lábios, e achou que ela estava embriagada por não ouvir a sua voz, e libera a benção, que o Deus de Israel te conceda a tua petição.
e diz que ela dali já comeu e bebeu, o seu semblante já não era triste. De madrugada levantou, adorou ao Senhor, e diz que Deus se lembrou dela. Mas o problema era que Deus tinha cerrado a madre dela, e isso era uma tristeza que ela vivia com esse trauma de não gerar filho também. Um outro personagem também é o homem que a Bíblia descreve como segundo o coração de Deus, porque se arrependia e confessava dos seus fatos. Uma das situações foi quando ele, fugindo de Saul, ele vai buscar refúgio na terra de Irão, e ali um dos soldados dele reconhece uma palavra que foi o ponto-chave para essa perseguição toda de Saul, pelo espírito da raivinha e inveja. Porque as mulheres, quando eles vinham da guerra, cantavam: Saul feriu milhares, Davi seus 10 milhares. E isso lhe causou em Saul uma revolta. E ele tentou por 3 vezes cravar Davi com a lança na parede. E Davi teve que fugir. E é por isso que ele foi se refugiar. Mas essa mesma palavra que era os cânticos das mulheres em Israel, quando aquele soldado falou: não é esse o Davi, ele teve que se fazer de louco, esfumar pela boca, colocar a mão sobre os umbrais da porta e se fazer de louco. E o rei disse: não me falta louco nessa cidade, para que me trouxeste mais este? E o que ocorre é que ele se faz de louco, e no capítulo 22 diz que ele sai e vai para a caverna de Adulão, que significa caverna da salvação. E interessante que ali se junta a ele homens com o mesmo estado depressivo, psicologicamente abalado, financeiramente destruído, familiarmente destruído, homens sem esperança. E eram os 400 homens, e ele se faz líder dele. Também eu quero falar de um outro homem que foi chamado desde o ventre da mãe. E esse, quando um falso profeta, um falso homem, um invejoso, um arrogante, lhe coloca no sebo, Passur. Isso está no capítulo 20 de Jeremias, do versículo 14 a 18. Ele também, como Jó, ele reclama do seu nascimento, de quem foi dar notícia, do dia que ele nasceu, por que ele nasceu. E também tem um grande personagem que a gente fala muito dele, mas não entende o porquê ele foge e o porquê ele entra no estado psicologicamente abatido, porque só falamos da fuga dele, mas não falamos desse estado que lhe afligia. O capítulo 4 de Jonas diz assim, o versículo 2: e orou ao Senhor e disse: ó Senhor, não me foi isso que me disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade e fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. E fez o Senhor nascer uma abobroeira, e subiu por cima de Jonas, para que ele estivesse à sombra, e sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Foi a providência de Deus, momentânea, para depois lhe mostrar. E Jonas se alegrou ao extremo por causa da abobroeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, e subiu a alfa, o qual feriu a abobroeira, e esta se secou. E aconteceu que,
aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jona, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jona: acaso razoável que assim te enfadas por causa da bobroeira? E ele disse: justo é me enfadar a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da bobroeira, no qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, e que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão nela 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, também muitos animais? Ele entrou em um estado depressivo. Há uma história que ele já havia perdido seu pai, também de uma outra situação nessa grande cidade. Ele já tinha trauma. E os assírios, que hoje é o Iraque, lá para onde ele teve que ir, eles tinham uma fama. E eles eram torturadores psicológicos, físicos. E eles já faziam barbaridade. Tinham refém os seus inimigos. E tudo isso já era um trauma quando ele recebeu a ordenança de Deus para ir a Nínive pregar a palavra de Deus. Então foi por isso. Ele achou que iria pregar uma maldição de destruição, mas houve uma misericórdia de Deus. Não vamos entrar no caso, que mais tarde o que houve. Mas ele desejou a morte por não Deus realizar o desejo que ele pensava. Mas Deus demonstrou a ele que ele teve mais compaixão e deu mais valor à bobroeira do que aqueles homens, aqueles animais. Um outro caso, para finalizar aqui, do que estamos falando, da função do que já tinha profetizado a sua vinda, e tirar esse estado do que aconteceu, que foi com o nosso amado. No livro de Isaías fala do nascimento, da vinda do Messias, do conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Não que ele fosse hipocondríaco, mas o estado que abalou ele também quando já estava chegando no final do seu ministério. É um caso que não foi do abandono de Deus por isso, mas é uma situação que é identificada hoje cientificamente como a hematidose, que é o suar sangue. Ele sai do estado patológico, entra no estado clínico de suar sangue. E aqui tem um conforto dele também no Lucas, capítulo de número 22. Aqui no capítulo de número 22, o versículo 42, já demonstra aqui uma forma mais expressiva. Diz que, dizendo: Pai, se queres passar de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E diz que lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que escorria até o chão. E o versículo 45 diz que levantou-se da oração e foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse: Por que estáis dormindo? Levantai e orai para que não entreis em tentação.
Então, até o nosso mestre, o nosso Salvador, humanamente falando, no seu ministério terreno, ele passou por esse estado depressivo, que já era uma preocupação que já estava anunciada do que deveria acontecer com ele, do que ele deveria passar. E quando se aproximou essa situação e ele entra nesse estado, saindo do estado patológico, entrando nesse estado clínico, que é raramente, isso só acontece quando é pessoa picada por um animal peçonhento. Isso é um fenômeno muito raro, essa hematidose, tá? E esses casos, mostrando esse estado, isso pode acontecer comigo e contigo. Mas qual é a saída? Ou você vai procurar alguém que possa te orientar, te aconselhar, dependendo da situação, ou você vai se refugiar em Deus, buscar em Deus, que é a solução para todos os dilemas, para toda a situação emblemática em nossas vidas. Mas eu quero dizer que esses grandes homens de Deus, esses grandes personagens da Bíblia, até o nosso próprio Salvador, no seu ministério terreno, ele foi afetado dentro dessa situação. Mas você imagina, a maior parte do sofrimento ainda do nosso mestre, quando ele está na cruz entre dois ladrões, que um reconhece, o outro escarnece, e ele diz, e ele clama: Abba, Pai, por que me abandonaste, por que me desamparaste? Mas Deus não desamparou. Vocês sabem do fato, o porquê da história da vida de Jesus, da vinda de Jesus, do ministério de Jesus. Mas ele humanamente, ele passa por essas aflições, por esse estado. E ele nos prepara na sua palavra. E ele diz para você que talvez esteja assim no mundo, lebiandaragaço e alabás. Tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele venceu. Então, se nós mantermos a comunhão dessa relatividade de busca, de união com o Espírito Santo, teremos o alívio vindo por ele. Porque ele diz: a minha paz vos dou, deixo a minha paz, não a vou dou como ao mundo dá. Então, nós temos esse Paracleto para nos ajudar, até na hora que não sabemos, está aflito, como orar, mas vem o alívio, porque Deus não dá luta a qual a gente não possa suportar. Conforme vem as lutas, vem também o escape. Que fica essa palavra, não de exortação, mas de orientação, de você quando está no estado depressivo, no estado negativo, no insensibilizado, tá? Que foi ridicularizado, que não foi realizado o seu sonho, alguma coisa lhe aconteceu, mas que você deve buscar o Senhor, ainda enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não fazer como muito fez, como Judas, que foi tirar sua própria vida, como o noticiário que tivemos o ano passado, pastores se suicidando, pessoas ricas que ficam pobres se suicidam, pessoas que não têm a confiabilidade em Deus, que procuram tirar a sua própria vida. Mas nós temos aquele que nos deu a vida por nós, e é nele que devemos confiar e buscar. Que Deus os abençoe. Eu afirmo que Lefe é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém.